Muito bem, irmãos, estamos já aqui retornando com a terceira parte dos escândalos nas igrejas. Essa parte aqui é uma parte que vai esclarecer muitas coisas com respeito de escândalos que surgem atualmente. E o crescimento dos evangelhos no Brasil começou com a chegada dos pentecostais em 1910. Hoje a maioria em todos os estados da União. Eu parei aqui nas estatísticas da igreja, na segunda parte, agora continuo aqui na terceira parte, falando para vocês como que os evangelhos cresceram muito de 1910 para cá, devido à chegada dos pentecostais, como eu disse no começo da primeira parte. Agora, nesse crescimento foram consagrados homens e mulheres ao santo ministério, vamos colocar aqui mulheres também, chamados pelo Espírito Santo. E outros e outras, né, foram consagrados sem a chamada do Espírito Santo. Como assim, pastor? Irmãos, muitas pessoas foram consagradas com trabalhos, com dedicação, com amor à obra de Deus. Fazendo não porque tinham que mandar ele fazer, ele fazia com amor, com dedicação, ele era voluntário para evangelizar. Ele fazia as atividades da obra de Deus com a chamada que ele sentia no coração para fazer a obra de Deus. Outros foram trazidos ao convívio cristão sem chamadas, porque eram bem financeiramente, porque eram industriais, porque eram comerciantes, porque eram de famílias de nome, tinham bons dízimos, boas ofertas, eram pessoas que bajulavam os líderes das denominações, como ainda isto existe até hoje. As pessoas eram consagradas. Eu sei de pessoas consagradas, irmãos, que foram consagradas fumando, bebendo, não tinha família na igreja. Sei de pessoas porque tinham uma posição na sociedade, como médico, como advogado ou engenheiro, foram consagrados porque tinham essa posição, mas nunca fizeram um ar livre, nunca fizeram nada. Sei de pessoas que receberam consagração ministerial que nunca ganhou uma alma para o Senhor Jesus. Então isso veio trazendo escândalos, crescendo escândalos, porque a igreja, irmãos, ela na sua simplicidade, ela começou não com grandes estudos, com grandes homens, mas pessoas que sentiram a chamada através do evangelho pregado e abriram seus corações, reconhecendo que precisavam do Salvador, o Senhor Jesus. Então, com o surgimento dos neopentecostais, isso já saindo do movimento pentecostal, e esse neopentecostal que saiu do movimento pentecostal causou um divisor de águas no meio pentecostal, aumentando os escândalos. Os neopentecostais no Brasil, a partir da década de 1970, começou a despontar. Esse movimento surge com o uso da mídia audiovisual, televisão, rádio, outros meios de comunicações, como agora a internet. Então houve um crescimento fabuloso nesses neopentecostais por atingirem aquilo que os pentecostais não queriam. O pentecostais não queria televisão, não queria ouvir rádio, proibia de ouvir rádio, ouvir televisão, proibiam de você... Olha, tanta proibição que havia dos pentecostais, numa doutrina que não era bíblica, a doutrina de homens, como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, que eram homens que doutrinavam para trazer o bem às pessoas, achando que as pessoas tinham que ser santas, senão não ser, ou seja, ser santa sim, mas queriam ser santas humanamente, santas na sua aparência, não santas espiritual, sabe? Porque houve regras absurdas dentro do meio pentecostal que afastou muitos irmãos das igrejas, e quem ganhou com isso foram os neopentecostais, foram os tradicionais que perderam bons homens de boas vocações, porque os líderes achavam que eles tinham que trazer na rédea. Toda a igreja era trazida na rédea. E com isso, irmão, surge com o uso da mídia audiovisual, se espalhou rapidamente o liberalismo, o combate às religiões de possessão e as campanhas de prosperidade. Os neopentecostais cresceram nisso. Combate às religiões, umbanda, quimbanda, candomblé e outras formas de denominações que levam rótulos de evangélicas. Houve aí uma forma de combater também aqueles que aprisionavam, e foram um movimento liberalistas, que trouxeram novidades, vamos dizer assim. E o movimento foi
influenciado pelo avivamento nos Estados Unidos em 1906. Houve ali em 1906 um grande avivamento nos Estados Unidos que irradiou em todo o globo terrestre da geração da época, despontando aí um despertamento espiritual excelente. Mas desse despertamento espiritual surgiu outras ideias, certo? Isso está no site infoescola.com, Religião Neopentecostalismo. É difícil tirar uma pessoa do mundo e levá-la para a igreja, mas é fácil tirá-la da igreja e devolvê-la ao mundo, não é mesmo? Quanto que a gente se esforça em oração, em campanhas de oração, ajudando essas pessoas a saírem do mundo, evangelizando elas, acompanhando elas. Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, você está ali junto com essas famílias. E quando elas vêm para a igreja, irmãos, existe ali uma facilidade de tirá-las da igreja por causa do escândalo. Elas voltam ao mundo, mas não voltam ao mundo dentro de uma prática do filho pródigo, mas ela volta ao mundo porque achava que na igreja ela teria um aconchego, teria uma comunhão, teria algo que ele sentiu lá no mundo e veio para a igreja para poder produzir amor ao seu coração. E na realidade ela viu dentro da igreja aquilo que não era o que se pregava. E se afastou. Eu vou dizer para vocês aí que hoje há muitos cristãos desigrejados, inconformados pela verdade ser trocada pela mentira, como diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sabe, aquelas pessoas que chegam na igreja, esse é o meu presidente, esse aqui é o meu pastor, esse aqui é o que comanda a nossa convenção, esse aqui é aquele que tem um grande ensino. Olha o nome desses homens que marcam história dentro de uma comunidade histórica das igrejas evangélicas. E veja aqui, em Mateus 24, 11 e 12, Jesus fala assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo hoje. Quantos se esfriaram na fé? Estão desigrejados. Estão esfriados na fé, mas servem a Deus. Têm o Senhor Deus no coração. Não vão à denominação, mas estão servindo o Senhor Deus, porque a igreja não é a denominação do Senhor Jesus. Igreja são as pessoas que estão reunindo 2, 3, 4, 5, se reunir em casa, é uma igreja. Igreja não é aquele prédio construído com certa arquitetura faraônica, arquitetura que custa bilhões e milhões, para mostrar que há um poder aquisitivo enorme nessas igrejas. Nós vamos falar isso aí um pouquinho mais para frente. O diabo, sabendo que está faltando, que está findando o seu tempo aqui na terra, ele dividiu vários ministérios, esfriando o interesse de salvação, causando interesse de expansão. Ou seja, não é, hoje, a divisão dos ministérios não é para ganhar almas, é para expandir e ver o seu poder, ver aquela outra igreja que ele se afastou quebrar. Como eu disse para vocês na segunda parte, há pessoas que realmente saíram da igreja, abriram os trabalhos e é tido como um divisor. Mas há pessoas aqui, irmãos, que dividiram o ministério, esfriando a fé, porque o diabo colocou na mente dele, não, você é inteligente, você tem capacidade de dirigir um campo, você pode abrir a sua própria igreja, você é uma pessoa que tem talento. Então essa pessoa abre um trabalho e cresce realmente. Cresce porque a palavra é de Deus, cresce porque esse homem, ele não é o que deu a vida pela salvação das pessoas que frequentam essa igreja. Esse homem está sendo usado, de uma certa forma, para enganar as pessoas, mas ele usa a palavra de Deus. E muitos realmente, irmãos, vão se convertendo com sinceridade, e outros vão se convertendo para melhorar as suas condições das promessas que eles fazem através da palavra de Deus. E Tiago fala em Efésios, Paulo fala no capítulo 4, versículo 27, dizendo assim, não deis lugar ao diabo. E Tiago 4,7 fala, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Grandes ministérios não sabem quem está atuando ali. Acham que é a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus está lá, porque não está presa. É como diz lá em Mateus capítulo 7, Senhor, preguei em teu nome fiz isso, em teu nome expulsamos demônios. Não,
Eu não conheço vocês. Vocês fizeram isso com a minha palavra, com o meu nome. Mas vocês não tinham o coração voltado ao amor, à salvação. Vocês usaram a minha palavra para satisfazer os seus desejos carnais. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar ou buscando a quem possa tragar. Deu espaço, irmãos? Achou que poderia ser o melhor no meio evangélico? Já está no coração aí os desejos carnais que o diabo trabalha. Satanás semeou falsos obreiros, usando suas mentes com o evangelho da graça. Ele semeou falsos obreiros nas igrejas. Não é na igreja do Senhor Jesus. Como diz aqui em Mateus 13, 25, fala assim, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Como que pode os homens dormir? Porque não eram homens de Deus. Não tinham um rebanho como uma proteção. Eram pessoas que não tinham amor. Eram pessoas que viviam da lã, da carne das ovelhas, mas não se preocupavam com as ovelhas. Estavam dormindo, achando que estavam fazendo a obra de Deus. E Satanás vem, pega uma brecha dessa, usando suas mentes com o evangelho da desgraça. Essa palavra desgraça, irmãos, ela é pejorativa, mas ela tem um significado que significa falta de graça. Nós vamos ver já já. E fraudando o evangelho da graça e transfigurando-se em anjo de luz. Olha, Satanás semeou falsos obreiros usando suas mentes com o evangelho da desgraça, fraudando o evangelho da graça e transfigurando-se em anjo de luz. Veja aqui, como já disse em Mateus 3,25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Em Apocalipse 3,17 fala assim, para a igreja de Laodiceia ainda, como diz Rico Sou, que é a igreja que fala mais de riqueza, é a última igreja, é essa a igreja da época, onde nós vemos aí grandes ministérios ricos, milionários, mas que não tem nenhuma evidência de amor pelas almas, pela salvação, tem amor pelo enriquecimento através do evangelho. Como diz, enriquecido sou e de nada tenho falta, e não sabe que tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu, o próprio Apocalipse, o Senhor Jesus falando, desgraçado, desprovido da graça. Vocês não estão pregando o evangelho da graça, vocês estão trocando a verdade pela mentira. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é fraudular? É falso, é enganador, é mentiroso, é estelionatário da verdade, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, só tem o conhecimento quem é espiritual. Só tem a revelação do Espírito Santo quem busca a Deus e servi-lo em verdade. Fraudulento, como eu disse para vocês, é falso, enganador, mentiroso, no meio evangélico, dirigindo, liderando. No Código Penal Civil, é crime doloso isso, doloso. Se comporta com má fé para prejudicar alguém ou algo, quando assume o risco de produzi-lo. Sabe? São pessoas que estão no crime doloso da sociedade, no Código Civil. Ele prejudica alguém quando ele assume o risco. Quer dizer, ele está dentro de uma área de risco, onde ele está prejudicando alguém. Esse alguém não sabe, mas ele está cometendo um crime. Isso aí é como diz aqui já no Evangelho, fraudulentos, mentirosos, doutrinas falsas que estão no meio dos escândalos. Olha aqui, o apóstolo Paulo enviou uma carta evitando um escândalo na igreja dos Gálatas, ensinando que o evangelho de Cristo é o cumprimento da lei para a salvação, e não a salvação pela lei. É o que estão escandalizando também aí com o evangelho. Estão dizendo que a lei tem que ser aplicada para que as pessoas completem a salvação, sendo que a lei é para os judeus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, como já disse no começo da primeira live, da primeira parte. Vou ler aqui um trecho extenso de Gálatas 6 ao versículo 8, que é o capítulo 1, versículo 6
ao versículo 8, depois do versículo 10 até o 11. Maravilhou-me que tão depressa passasse daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa graça de Cristo para outro evangelho era o evangelho misturado com a lei que eles estavam pregando. Era uma mistura, já era um escândalo naquela época. E hoje esses escândalos que estão trazendo aí as bênçãos do Velho Testamento para a igreja do Senhor Jesus. O qual não é outro, mas algum de vós que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, descesse do céu e anunciasse um outro evangelho, além do que já nós temos anunciado, seja anátema, seja mentiroso. O evangelho está pregado, não adianta trazer outro evangelho. Outra mistura de evangelho que não é aquele que o evangelho que o Senhor Jesus ensinou. Porque persuado agora eu a homens, será que eu me engano, eu iludo agora a homens? Ou estou enganando a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse pelo menos agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha aí Paulo dando essa instrução à igreja de Gálatas. As pessoas são convidadas a participar das reuniões para aprender a pedir a Deus, a um Deus enganador. As pessoas são convidadas a participar das reuniões, dos cultos. Como eu disse para vocês, prosperidade, quebra de maldição, a terapia do amor, tarde da bênção, da vitória. Pessoas são convidadas só para receber bênçãos materiais. Não tem nada de receber bênçãos espirituais. Agora, uma tarde da vitória, uma tarde de bênção, que se prega o ensino da Bíblia, que renova as pessoas na vida espiritual, essas realmente são as bênçãos que o Senhor está direcionando para a sua igreja e para aqueles que usam a palavra de Deus. Porque Mateus 7, 13 e 14 fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontrem. Veja que é mais fácil entrar por uma porta larga. Não é a porta da doutrina, viu, irmãos? Não é a porta do uso e costume. Essa porta estreita significa que a pessoa tem que se converter, tem que tirar todos o que está sob o jugo que Jesus fala, né? Levai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 28. Então veja que essa porta larga é que você não consegue passar com a bagagem do pecado. Essa porta larga você não consegue passar com os costumes do mundo. Desculpe, essa porta estreita você não pode passar com a carga do mundo. Você não pode passar com os costumes do mundo, vamos dizer assim. Não costumes doutrinários, mas costumes que a vida que leva ao mundo. Tem que se converter e os pecados ser derrubados da vida da pessoa. E a porta larga, ela recebe pessoa de qualquer jeito. Venha como está e fique como quer. O interesse nosso aqui é abençoar a sua vida e mostrar para você as riquezas que Deus tem para nos dar. Irmãos, riqueza é a salvação. Riqueza é o evangelho. Não essas promessas carnais que estão fazendo, não. E aqui ainda segue, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que leva à vida. E poucos há os que a encontrem. Aqui está um ponto-chave. Será que todas essas denominações estão falando da porta estreita? Qual é a denominação que está falando da porta estreita? Qual a denominação que está falando da porta larga? O que significa que poucos há o que a encontrem. Porque não é essa multidão, irmãos, que está vindo para o Evangelho que estão achando a porta estreita. Eles estão achando a porta larga, a porta da satisfação, a porta do desejo, a porta de pecar e ficar lá dentro. Como tem pessoas dentro de muitas denominações, em falhas e erros, que eu não vou nem dizer aqui os erros. Mas já dissemos lá o que é o escândalo, no começo da primeira parte. Pessoas que vivem erradas e continuam errando. Trazendo escândalo ao evangelho. Muitas pessoas hoje, irmãos, são escandalizadas, pessoas incrédulas, escandalizadas com o evangelho. Não querem ir para a igreja porque aquela igreja só pede. Não vou para aquela igreja porque naquela igreja tem pessoas que brigam, tem pessoas que falam palavrão, tem pessoas que não vivem uma vida cristã correta. Muitas pessoas, irmãos,
sérias. Porque há pessoas que recebem evangelhos, que chegam na denominação, ele fica do jeito que ele chegou. E há muitos que até praticam outros meios de atrair jovens, atrair pessoas para as suas denominações, fazendo eventos mundanos para trazer as pessoas às suas denominações. Irmão, o sistema evangélico está corrompido. É só aparência. Honra o Senhor com os lábios, amam uns e desprezam outros. Favorece uns e prejudicam outros, como diz aqui em Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que são regras de homens. Não são doutrinas do ensino da palavra. Constantes escândalos têm surgido pelos ídolos das pregações e cantores gospel, como eu disse para vocês, que ali no começo da segunda parte, ou na segunda parte, que há o bastidor e o púlpito. Não é mesmo? Pessoas são de uma índole no bastidor e tem uma segunda índole no púlpito, são de dupla personalidade. E com isso, há constante escândalo surgindo dos ídolos, aqueles ídolos que cantam, que louvam. Desculpe, louvar não, eles cantam. Cantam porque a intenção é adquirir fama. Não é levar as pessoas ao evangelho, é levar as pessoas a emoções. Cânticos que não têm nada a ver com adoração a Deus. Cânticos que falam só da carnalidade. Cânticos que adoram a criatura. Cânticos que são antropológicos, como cultos que são para pessoas carnais terem avivamentos nas suas vidas dentro da igreja, com cantores e pregadores que sabem como avivar nas pregações. Sabem como os crentes se emocionam facilmente com o estilo de pregações. E cânticos, irmãos, que são cantados em vários lugares, atraindo desejos espirituais na vida daqueles que estão fracos, desanimados na fé, e acham que estão fortalecidos. Veja, irmãos, que em todas as áreas da sociedade existem pessoas com caráter bom ou mal. Agora, isso não é normal. Isso é normal. Agora, no meio cristão, isso é anormal. Mas nada fica encoberto. Nada vai ficar encoberto, como diz Mateus 10:26. Portanto, não temais, porque nada é encoberto que não haja de ser revelado, ou em oculto que não haja de saber-se. Veja aí o que o Senhor Jesus fala. Tudo isso vem à tona, irmãos. Por isso que hoje estamos vendo aí, o que está ocorrendo no meio evangélico. Como eu disse para vocês, irmãos, aqui, onde está aqui, o sistema está corrompido. E já disse, qual é a igreja que está certa? A igreja que está certa é a igreja do Senhor Jesus, a invisível. Porque a igreja visível só pratica muitos escândalos, já ocorreram no meio evangélico, e vem aumentando, causando divisões, mais divisões e afastando muitos fiéis. Lucas 17:1 fala assim, e disse aos seus discípulos, é impossível que nem venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Muitos ministérios utilizam utensílios e vestimentas da lei na liturgia dos seus cultos, constroem até cópia do templo de Salomão. Isso é heresia, apostatar, oposto à apostasia. Ou seja, heresia e apostasia são coisas diferentes que eu vou dizer para vocês já já. Há hoje igrejas, irmãos, que usam utensílios do Velho Testamento, vestimentas do Velho Testamento, tudo o que foi feito no Velho Testamento, como arca, o candelabro, tudo bem, que fala no Apocalipse capítulo 7, as 7 igrejas, usam ali o talit, usam o kipar, que vai na cabeça, né, aqui, o talit, que é aquele chale que vai no ombro, querendo dizer que eles estão ali fazendo como judeus. Nós não somos judeus. A igreja não é judia. A igreja é formada de cristãos judeus convertidos e cristãos gentios convertidos. Não tem nada a ver com atividades de cultos e rituais que a igreja que Israel fazia no deserto. Ou então vai ter que levar sacrifício de animais em cima dos púlpitos. Já que estão usando o talit, usando a arca, usando outros utensílios
que representam o Velho Testamento, então vai ter que fazer sacrifício de animais. Não é mesmo? Heresia, o que significa uma heresia? Quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema e das doutrinas bíblicas. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. O que o Velho Testamento faz, o Novo Testamento não precisa fazer. Ainda, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Por isso que eu disse para vocês, igreja carnal e igreja espiritual. Igreja visível e igreja invisível. O Espírito Santo revela que chegamos ao tempo crítico da apostasia. O que significa apostasia, irmãos? Desvio do verdadeiro evangelho da graça. Heresia significa um pensamento diferente do que a Bíblia fala, ensina, e apostasia significa desviar do verdadeiro evangelho, trazendo uma outra forma de evangelho que a Bíblia não nos recomenda. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, só vai se manifestar o anticristo quando vier uma extensão maior da apostasia, que já estamos nela. Por isso que Paulo fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Há muitas pessoas pregando nas redes sociais, não vou falar as redes sociais, mas você sabe disso. Jesus está voltando, Jesus está à porta, olha a situação, olha o sinal, olha o que está acontecendo. Irmãos, nada vai anunciar maior a vinda do Senhor Jesus, como alguns que estão apostatando da fé. Como que é apostatar da fé? Desviar do verdadeiro evangelho, da graça, pregando um outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas, e como eu disse para vocês, um evangelho da desgraça. Não estão pregando o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Então isso aí já é uma apostasia. Igrejas, irmãos, de grandes renomes aí, apostatando da fé, viu? Agora, eu vou passar para vocês algo, e eu tenho aqui, depois, eu vou passar para vocês um vídeo para vocês. Deixa eu me ver aqui. Eu já abro, ainda não vou abrir ele, mas já eu abro ele para vocês. Esse vídeo aqui. Opa, desculpe aqui. Vai falar sobre um assunto. Já passo para vocês. Um momentinho só. E com isso, eu vou trazer aqui uns assuntos para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou trazer para vocês já uns assuntos. Uma gravação que eu tenho aqui. Mas antes disso, olha, há ministérios históricos com recentes escândalos. Recentes escândalos, irmãos. No Pernambuco mesmo, há um desvio das contribuições e altos salários. Há um nepotismo na igreja do Pernambuco, de um ministério que vou falar aqui o nome do pastor, de abuso de poder, pelo pastor Ailton José Alves. Isso está no canal do YouTube. Você pode pesquisar lá, no Voo da Coruja, no canal do YouTube, o Voo da Coruja. Pastor causou um grande escândalo no Pernambuco. Você vai ouvir aí quem é esse pastor. O nome dele é pastor Ailton José Alves, que a gente assistiu aqui no YouTube, estou passando. Não é da minha forma acusação ou aquilo que eu vi, mas que o canal Voo da Coruja passou e outros irmãos que estão escandalizados no Pernambuco por essa atividade desse pastor. Impressionante o que ele causou, está causando ali. Comprou um terreno de 12 milhões para construir um megatemplo com helioporto, e até hoje não se tem esse terreno construído. E outras áreas mais que vocês vão ver nesse canal aí, Voo da Coruja. E em Santa Catarina, aquele grande congresso de gideões missionários no Camboriú não realiza mais os eventos. Isso está no canal do YouTube também, o Voo da Coruja. Você vai saber por que Camboriú parou com aqueles eventos, com o que acontecia lá dentro desse evento.
coisas tremendas e terríveis. Pregadores que estavam ali, irmãos, eles iam pregar lá em Camboriú para sair afamados, porque quem pregava em Camboriú tirava o diploma de pregador. Ele podia pregar em qualquer lugar porque ele tinha pregado em Camboriú. Muitos escândalos ocorreram ali com pessoas que vinham de várias áreas do Brasil para participar ali. Mas foi uma atividade com o pastor Cisino muito séria, muito sérias, mas começou a acontecer depois escândalos terríveis. É como dizer que a Igreja Católica tinha ou tem ainda suas romarias para a Aparecida do Norte. Lá em Camboriú era a romaria dos crentes para o Congresso Missionários, os Gideões Missionários. E falávamos e falam da Igreja Católica, mas eles mesmos praticavam romarias como sendo um lugar ali consagrado, santo, em Santa Catarina, desses eventos, onde surgiu muitos escândalos. Eu não vou nem falar escândalos para não ocupar muito o vídeo aqui, mas acesse lá o Voo da Coruja, sobre escândalos em Camboriú. E também em Pernambuco, na Paraíba, recente agora, um adultério, abuso de poder e corrupção, pelo pastor Samuel Mariano, como você vai ver também no YouTube, do Voo da Coruja. Situações delicadas e difíceis que esses pastores causaram nessa época com esses escândalos das suas atividades. Isso é impressionante, irmãos. Isso eu estou dizendo só esses resumos aí, mas tem muito outros em outras denominações, vários escândalos, mas estou citando esse porque foram escândalos que explodiram de uma certa forma e alcançaram todo o território brasileiro. Impressionante. Eu vou soltar para vocês um vídeo aqui, ó. Que nem outro no Rio de Janeiro aqui, ó. O caso da deputada federal, a pastora Flor de Lis, com o assassinato do seu esposo, o pastor Anderson do Carmo, ligados a um ministério histórico. Eles são, essa igreja da Flor de Lis é ligada a um ministério histórico. Isso aí também está no canal, o Voo da Coruja. Você vai abrir lá e vai ver o que acontece. Por que Flor de Lis mandou assassinar o seu esposo, o pastor Anderson do Carmo? Uma coisa terrível, uma corrupção, uma ganância por dinheiro, por poder. É o que sobe, irmãos, para a cabeça e não desce para o coração, fica na cabeça. Então essas pessoas não têm obra de Deus como entra na cabeça e desce para o coração para fazer com amor. Sabe? E nessa condição, irmãos, aí esses escândalos que eu estou dizendo para vocês. Agora eu vou falar para vocês aqui, ó, um trabalho recente, não é recente esse trabalho, aconteceu aqui em Sumaré, região metropolitana de Campinas, o pastor Cláudio Honor de Andrade, um ícone, uma pessoa referencial da CPAD, da Assembleia de Deus, orienta sobre os líderes. Numa escola bíblica, ele faz aqui um estudo orientando os líderes com o tema A Chamada do Homem para o Santo Ministério. Ouça esse áudio que eu vou passar para vocês. Ele tem apenas 3 minutos, mas se você quiser acessar o site Vitrola Cristão, ou acessar o site Pastor Cláudio Honor de Andrade, pregando em Sumaré, em 2017, tem muitos ali que soltaram em 2017, 2010, 2014, mas pelo que eu vejo, esse acontecimento da escola bíblica foi em 2006. Mas você vai acessar ali que tem pessoas, a Vitrola Cristã postou aí esse vídeo numa data, que não é bem essa data, mas foi postado esse vídeo aí. E você vai ouvir um pedaço dele que tem 3 minutos, mas a pregação tem 1 hora. É impressionante o que o pastor Cláudio Honor de Andrade comenta a respeito, vou soltar para vocês, a respeito de acontecimentos que viriam às pessoas que assumiriam o ministério e trariam consequências desagradáveis, irmãos, a escândalos sobre o ministério. Vou citar. Vou lá para vocês. 200 mil reais, enquanto seus obreiros às vezes passam necessidades básicas. Não andam com o carro que às vezes custa R$1 milhão, enquanto seus companheiros de ministério vêm de bicicleta ou às vezes a pé para a casa do Senhor. Pastores de Cristo, não somos reis, somos servos.
Somos senhores feudais. Somos os guias da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Modesto é uma pessoa que não fica exibindo títulos, mas exibe a sua sabedoria. Ou melhor, mostra a sua sabedoria em obras de misericórdia, de justiça, de atenção, de magnanimidade. Modestos. Pastores que não apregoam a maldita teologia da prosperidade, porque prosperidade apenas para eles, porque quando vamos ver o serviço social de sua igreja, não há nada. Irmãos, quantos e quantos obreiros hoje não estão acumulando riquezas? Tornaram-se amigos do dinheiro, amam o dinheiro mais do que ao Cristo, amam o dinheiro mais do que a Deus. Alguns desses homens são ricos aqui, mas pobres ali. Tem muito aqui, mas nada ali. São bajulados aqui por terem muito, mas amaldiçoados ali, porque não estão ajuntando tesouros no céu. Tem os seus nomes arrolados entre os mais ricos, mas ainda não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Irmãos, o importante é termos o nome ali. E o apóstolo Paulo diz, modestos. Então a gente vai dirigir lá. Então vocês perceberam, irmãos, o que o pastor Claudionor de Andrade fala a esse respeito? Esse vídeo, como eu disse para vocês, é de 1 hora. Só passei aí 3 minutos e 11 segundos fazendo aí um comentário a esse respeito dos escândalos que ocorrem nas igrejas. Isso é impressionante. Dependendo da região, irmãos, esses ministros, líderes, presidentes recebem de 100, 80 a 50 salários mínimos. Fora os cartões cooperativos. Você vai ver isso aí no Voo da Coruja, lá com o Hafner, né? que é o editor do Voo da Coruja, que ele comenta aí lá em Pernambuco, salários exorbitantes que tem na igreja do Pernambuco. E com isso, são salários mínimos. Eu não vou nem calcular para vocês o que é sem salário mínimo, o que é 80, o que é 50. Isso, alguns campos e outros obreiros recebem um salário mínimo. Quem autorizou os valores para esses homens receberem essa quantia? Se a obra é do Senhor Deus. Quem que colocou esses homens com esses altos salários? Vai dar conta ao Senhor Deus. Muitos desses homens recebem outros rendimentos além disso. Como diz o pastor Claudionor de Andrade, como estão as obras sociais das suas igrejas. Não tem obra social só para eles e para a família dele. Vivem muito bem, regaladamente. Se eu falar aqui o que alguns têm fazendas, têm aviões, carros blindados, segurança, sítios, chácaras, apartamentos nas regiões litorais. Olha, é tanto casas alugadas, são aposentados e recebem salários de aposentadoria, mais o salário de benefícios que a igreja passa para ele. Uma vergonha. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, que é sem afeto natural, não tem amor pelos irmãos, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Se seguisse o exemplo de Zaqueu e voltasse ao primeiro amor, vendendo e devolvendo os valores, serão homens honrados no céu. Você viu que esses homens têm muito aqui, mas não tem nada lá, como diz o pastor no vídeo. Então vejam que são homens, irmãos, que não têm amor pela obra de Deus, amor só para eles. Lucas 19:8 fala, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha aí a conversão de Zaqueu. Esses homens precisam se converter que nem Zaqueu se converteu. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei sobre ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Dizendo aqui para a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Veja nessa condição. Assume o ministério, mas são apenas religiosos. Serão julgados por não ser um bom samaritano. Como assim, pastor? Lucas 10, 25 e 27, 36 e 37 diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, mas eu tenho feito tudo isso. Ele fala, falta uma coisa. Descia lá de Jerusalém para Jericó, um sacerdote, descia também um levita, aí e descia um samaritano, e na beira do caminho tinha um homem que sofreu um assalto, e ele perdeu tudo, ficou machucado, e passou o levita, passou o sacerdote, o samaritano, cuidou dele, mas esses dois homens religiosos não cuidaram, e no versículo 36 Jesus fala assim, qual desses 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia com ele. Jesus respondendo disse, vai e faze da mesma maneira. Esses homens precisam cuidar do rebanho. São religiosos que não olham pelo que o rebanho necessita, mas sim o que o rebanho pode produzir para eles, de suas famílias, e sua diretoria, e aqueles que estão em volta deles. Adquirir bens, irmãos, com o seu esforço, não é escândalo. Mas adquirir bem com o evangelho é escândalo e falta de amor com o sacrifício do Senhor Jesus. Você acha que o Senhor Jesus sofreu na cruz para dar fazenda, carro, para dar bens, patrimônios, encher esses homens de riquezas e dinheiros? As denominações estão em crise, mas a igreja está em Cristo. Tá aí, irmãos, então a terceira parte. Deus abençoe. Agradeço a Deus por você ter acompanhado esse vídeo. E reforçando, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, virão mais estudos aí, para que você possa edificar a sua fé e blindar a sua fé desses acontecimentos escandalosos que estão vindo nesta geração de evangélicos. Deus abençoe, quero fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico, Senhor, por ter me dado esse conhecimento através do Espírito Santo que me orientou, me aconselhou e me deu, Senhor Deus, esse estudo para passar aos meus irmãos e aos meus amigos. Senhor, que nenhum deles se afastem, Senhor, por causa desse estudo, mas que eles permaneçam firmes e fiéis, porque isso, Senhor Deus, é permissível pelo Senhor que aconteça, para que os fiéis se manifestem. Salva, liberta a vida, Senhor. Esse que está me ouvindo, que possa retornar aos seus caminhos, que possam, Senhor, reconciliar suas vidas com a fé, possam, Senhor Deus, ter uma comunhão perfeita, e o Senhor, Pai eterno, mostrar para eles que teremos que conviver com homens e mulheres escandalosos, Senhor, mas que nós não sejamos contaminados com esses escândalos. Assim oro, Pai, para que a cura, o milagre espiritual e também, Senhor, a cura, o milagre físico na vida dos meus irmãos aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e aguarde mais vídeos que estaremos aí passando para vocês.